Olá pessoal, tudo bem? Quero colocar duas perguntas para reflexão de vocês aí no cenário econômico atual do Brasil. Os juros estão muito altos, isso impacta diretamente na dívida dos negócios. E como que está a visão de vocês sobre um planejamento de fluxo de caixa futuro, tanto do negócio quanto da família? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, estava refletindo na semana passada sobre um cliente que nos procurou, a princípio, para poder fazer um planejamento patrimonial, né, sucessório. E quando a gente começou a fazer as conversas com os membros da família, a gente viu uma dor também muito grande do ponto de vista de fluxo de caixa de curto prazo. Muitas dívidas, né, tirando o sono dos familiares. Um cenário, né, macroeconômico também muito pressionado. Isso, além das questões patrimoniais, se tornou uma dor muito grande para eles nesse momento. E à medida que a gente foi conversando, a gente começou a identificar e ajudar eles a primeiro ver isso de uma forma diferente. Eles estavam com uma concepção um pouco errada de que essa dívida poderia resultar na perda do patrimônio deles como um todo, na perda de credibilidade com os fornecedores, com o mercado financeiro. E um pouco que a gente foi trazendo os números, né, e colocando o assunto de uma forma mais racional, a gente começou a mostrar para eles primeiro que a dívida em relação ao patrimônio era solucionável. Então eles tinham um patrimônio 2, 3 vezes maior do que essa dívida, uma dívida de aproximadamente 150, 160 milhões de reais. E que a gente poderia fazer um planejamento de longo prazo para poder solucionar essa dor, essa angústia, esse medo da família em relação à dívida, né? Não só esse cliente, mas acho que muitas pessoas têm esse medo, né, do banco, de ser executado pelo banco, de que não conseguir pagar, né, as contas do negócio no próximo mês, e isso às vezes traz uma angústia muito maior do que a realidade dos números e das soluções que podem ser feitas para resolver isso de forma bem objetiva. A gente então evoluiu um pouco na conversa com a família, obviamente recebendo todas as informações em relação a esse endividamento, ao resultado das empresas do grupo, e a gente fez um primeiro diagnóstico para poder confirmar essa visão, primeiro de que a dívida era muito menor do que o patrimônio, e quais os caminhos que a gente poderia ajudar a família a resolver essas dores. E o que a gente fez? A gente recebeu essa documentação, fez uma primeira projeção de longo prazo para essa dívida em relação ao resultado dessa família. E nesse caso a gente teve um primeiro ponto, foi que a gente teve um pouco de dificuldade de receber informações confiáveis. Isso é uma outra coisa que pode acontecer muito com famílias e com negócios em que os dados não são confiáveis. Para a gente conseguir ajudar e dar uma solução definitiva para essa estabilização do fluxo de caixa, a gente precisa de informações confiáveis para poder saber o tamanho, né, do problema e para poder também traçar as melhores soluções. Então, nesse caso, a gente indicou e sugeriu para eles um trabalho de melhoria da qualidade das informações. Foi feito através de uma consultoria que entrou dentro do negócio e garantiu que todos aqueles números que a gente estava recebendo e usando para as modelagens e para as projeções fossem informações confiáveis.
até para quando a gente for entrar em contato com o mercado, né, para renegociação, para uma nova operação, a gente ter essa estruturação e essa confiabilidade de que a solução que a gente está propondo, ela vai ficar de pé. Então a gente fez e acompanhou esse trabalho, né, de qualificação das informações junto com a consultoria, junto com o cliente, e começamos a traçar os potenciais soluções para esse caso. Um outro aspecto importante também, além da qualidade das informações, é a qualidade da apresentação dessas informações para esses parceiros, para essas instituições financeiras ou potenciais investidores. A forma, a escolha das melhores informações e o formato de apresentação dessas informações é fundamental também para que a gente tenha um melhor resultado lá no final. Então esse trabalho também nós ajudamos a família a fazer, então a gente organizou todas essas informações, tanto técnicas quanto do grupo, quanto da família. Trouxemos também uma modelagem financeira para poder organizar essas informações e garantir que as soluções que a gente estava propondo vão estabilizar esse fluxo de caixa lá na frente. E ajudamos a família a fazer tanto uma renegociação dessas dívidas com parceiros que já existentes, que esse é um caminho também que muitas pessoas podem pensar que ele não é possível, né? Ou ter algum receio de como que eu vou chegar na instituição financeira e às vezes comunicar que eu preciso de uma renegociação, que eu preciso de uma condição diferente da condição que eu negociei, né, lá atrás. Isso é extremamente possível, nós fizemos isso com outros vários clientes aqui dentro. E mais do que isso, a gente, através dessa confiabilidade das informações, através de ter um material institucional bem feito, com qualidade, e uma modelagem financeira consistente, a gente apresentou para a família novos parceiros, novas fontes de financiamento. Nesse caso era uma empresa do agronegócio. Uma das opções financeiras, além das dívidas convencionais, foi um produto que chama Sales and Leaseback, um financiamento estruturado a partir do imóvel, né? E que às vezes pode ser uma das opções interessantes para poder resolver essa pressão de fluxo financeiro nesse setor do agro. Então a gente veio fazendo essa apresentação da família e do negócio para o mercado financeiro mais amplo, né? O que antes era um relacionamento muito mais regional, um relacionamento que tinha muito poucas opções, né? Geralmente eram opções bancárias, operações tradicionais, né? de financiamento. A gente colocou outros parceiros e a gente colocou outras opções de produto para que eles tivessem uma escolha. Isso é muito importante. Eu acho que o que a gente pode trazer com esse conhecimento é dar escolhas para o cliente. Então, a partir dessa angústia, desse medo que ele tinha, de se sentir um pouco sem saída dentro de uma dor, né? Às vezes desconhecimento, às vezes até uma falta de uma visão mais racional, a gente colocou, né, 1, 2, 3 opções para que eles caminhassem e resolvessem essa estabilidade de fluxo de caixa de longo prazo. Que essa pressão de curto prazo, ela, de certa forma, restringiu a qualidade da decisão deles, e a gente conseguiu ajudá-los nisso.
foi um trabalho bem interessante, em que a gente tanto trouxe a solução técnica e objetiva de analisar operação por operação dentro daquele volume de endividamento, e direcionar para eles quais daquelas operações eles deveriam renegociar com os bancos atuais, quais daquelas operações eles deveriam quitar, quais as opções que eles teriam de novos recursos, com novas garantias, quanto a esse acesso a novos parceiros. Isso tudo a gente levou em conta também, então, tanto essas questões objetivas, técnicas, quanto a gente fez essa junção com a necessidade da família. Muitas famílias também têm uma necessidade além de resolver o fluxo de caixa do negócio. Elas às vezes querem ou têm uma vontade de ter uma liquidez um pouco maior do ponto de vista pessoal. E esse planejamento pode também ajudar as famílias a também ter esse conforto de que às vezes tem um patrimônio muito grande e um fluxo de caixa de distribuição muito apertado, muito restritivo, e que uma coisa não pode conversar com a outra. Isso é às vezes uma concepção muito errônea que as famílias têm. Através de uma análise mais detalhada, de uma análise mais de longo prazo, com profissionais capacitados, a gente consegue ter as duas coisas. A gente consegue ter uma estruturação do fluxo de caixa desse negócio, para que isso não tire o sono, para que isso não prejudique os investimentos, e através ou de alienação de algum ativo, ou através de um alongamento, estruturação desse próprio fluxo de caixa do negócio, a gente consegue também ter opções de aumentar a liquidez das famílias e esse conforto, né, da pessoa física, que é muito importante e que tem que ser levado em conta dentro de um planejamento mais integrado, dentro de uma visão maior do que só a visão técnica das dívidas que aquela empresa tem com o banco X e com o banco Y. Então acho que foi um trabalho muito interessante em que a gente, através dessa dor financeira, conseguimos deixar a família mais tranquila de que existem caminhos, mais tranquila de que o longo prazo pode ser estruturado e estabilizado, sem ter que perder reputação, sem às vezes ter que perder o patrimônio inteiro em função de um cenário macroeconômico mais pressionado, de uma dívida que está tirando o sono diário aí dos familiares, dos executivos do negócio. Tá joia? Vamos continuar falando um pouco sobre isso. Estamos à disposição aqui para conversar mais sobre o tema. Um abraço.